Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa 26ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então a criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: Quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim, e quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: Não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, essa é uma das maiores preocupações que muitos de nós têm em seu coração. Querer ser grande, querer estar em locais e lugares de destaques, querer estar no nível acima dos outros. Isso, infelizmente, é geral. Entrou até dentro da igreja. Tanto é que nós temos na história da igreja, o alto clero, o baixo clero. Nós temos as pessoas que se destacam, quando vão se apresentar dentro dos encontros da paróquia, das pastorais. Eu sou o presidente, eu sou o coordenador, eu sou isso, eu sou aquilo. Então a pessoa se enche para dizer que está à frente de todos os outros. É interessante a gente pensar que essas coisas não deveriam existir entre nós. Todos nós estamos aqui como alguém que serve, como alguém que é o primeiro servidor. Como Dom Valmor, quando ele assumiu aqui a arquidiocese, eu me lembro porque eu estava no dia, já faz alguns anos, e eu estava no dia que Dom Serafim passou para ele o báculo. Então ele dizia: eu quero ser o primeiro servidor dessa arquidiocese. Claro que uma arquidiocese igual Belo Horizonte é uma arquidiocese referência no país inteiro, diria até talvez no mundo. Então, nós não estamos falando de qualquer pessoa. Mas é interessante a gente pensar que o poder não subiu à cabeça do nosso arcebispo. Quem encontra com ele, quem tem a oportunidade de conversar com ele, percebe a simplicidade, a ternura, o carinho que ele tem. E aquele poder que ele tem pela sua estrutura, pela sua condição, não parece que não existe nele. Ainda mais agora que ele é o presidente da CNBB. Então, eu estou usando ele como exemplo só para dizer para nós que às vezes nós que estamos cá na base, cá embaixo, achamos que somos grandes, quando na verdade existem pessoas muito maiores do que nós e que vivem essa simplicidade. Jesus colocou uma criança no meio para dizer: quem for pequeno, quem for menor, esse é grande. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Jesus, ele é grande, Jesus é o maior dentre todos e se fez pequeno. Numa simbologia tão grande como é a do Natal. Não sei se vocês já repararam, a solenidade de Natal, ela não é simplesmente o nascimento, o surgimento de um Deus entre nós, mas para mostrar que um Deus tão grande, mas tão grande na sua divindade, na sua majestade, em todos os sentidos, se faz pequeno entre nós. Mas não somente pequeno, no sentido de ser uma criança, mas se faz tão pequeno que se faz pobre. Se faz pobre. Nasceu no seio de uma virgem pobre.
tão pequeno, tão humilde. E a vida de Jesus, toda ela foi assim, toda ela. Jesus se encontrava com homens distintos, mulheres distintas, mas nada disso lhe subia à cabeça. Em nenhum momento Jesus se engrandeceu por ser quem ele é. Não, antes o contrário. Ele louvava a Deus por se revelar aos pequenos, aos pobres. Mas entre nós, infelizmente, existe isso. Infelizmente, existe aquele negócio de estar se apresentando, o que eu acho que não tem necessidade. Quando nós estamos em um conjunto de pessoas no qual somos todos iguais, né, num congresso, numa reunião, num encontro da mesma linha, bastava apenas dizer o nome. Mas a gente não fica só no nome. A gente gostaria, a gente faz, né? A gente gosta e faz. Eu sou fulana, coordenador disso. Eu sou Beltrana, presidente daquilo. Eu sou da paróquia tal. E aí a gente quer se engrandecer. E a gente perde a beleza e a oportunidade de ser pequeno. A gente perde a beleza de sermos servos para pensarmos no projeto final, que é a grandeza de nossa pequenez. De sermos grandes diante de Deus, diante dos olhos de Deus, de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, é como, vocês me perdoem, né? Só para distrair um pouquinho, é como teve uma reunião de todas as irmãs de uma determinada congregação aqui do Brasil. Todas as irmãs reuniram-se em uma cidade, se não me falha a memória, São Paulo, né? Eu não sei, Rio de Janeiro, Brasília, não sei qual foi a cidade. O certo é que elas convidaram o seu bispo para rezar a missa para elas. E quando o senhor bispo chegou e tocou a campainha, quem atendeu foi uma das irmãs, óbvio. Mas essa irmã não conhecia o bispo. Ao que o bispo a cumprimentou, dizendo: como é que a senhora está? Tudo bem? Tudo bem. Desculpe, eu não conheço a senhora. Quem é a senhora? Ela: eu sou a superiora do Espírito Santo. E ela perguntou: e o senhor quem é? E ele respondeu: eu sou apenas um servo dele. Vocês estão entendendo? Às vezes nós nos engrandecemos tanto, tanto, que fica difícil até de dialogar, até quando a gente coloca uma superioridade dentro de uma dinâmica que não é verdade, né? Estendendo um pouquinho, eu me lembro que uma vez nós estávamos participando de uma reunião da congregação e aí a discussão era sobre a jurisdição da nossa província. Então, nós iríamos, a nossa província tinha jurisdição no estado de Minas Gerais e do Espírito Santo. E a discussão era porque nós não tínhamos padres o suficiente para atender esses dois estados. Então, a discussão era tirar o estado do Espírito Santo da nossa jurisdição. E tinha um padre, hoje ele é falecido, e esse padre batia firme e falava: mas padres, nós não podemos ficar, nós não podemos trabalhar sem o Espírito Santo. Ele não conseguia entender. Aí agora eu não sei, né? Eu não sei se ele estava debochando ou se ele estava levando a sério, né, a questão de tirar. Nós não estávamos falando de tirar o Espírito Santo, nós estávamos falando de tirar da nossa jurisdição o estado do Espírito Santo, né? E aí agora eu não sei. O certo é que a discussão virou uma algazarra na hora, todo mundo sorrindo porque ninguém entendia mais nada na discussão, né? Mas o que eu gostaria de dizer para vocês é que às vezes nós nos esquecemos disso. Nós somos servos do Espírito Santo, servos de Deus, servos de Jesus Cristo, servos de Nossa Senhora. E quando eu assumo um cargo distinto, né, um cargo alto dentro da comunidade, dentro da paróquia, dentro do movimento que eu trabalho, então eu sou o primeiro que deve estar buscando servir as pessoas. O fato de eu ser coordenador
de eu ser presidente, de eu ser o dirigente daquele grupo, daquele movimento, daquela pastoral ou paróquia, não me coloca no nível maior ou melhor do que os outros. Me coloca numa postura de serviço. Jesus disse: o maior é aquele que serve. E assim ele fez. E assim ele fez toda a vida, né? Eu vou dizer para vocês com muita caridade, se vocês querem fazer um trabalho bonito, se vocês querem, vocês que são coordenadores de pastoral, de movimentos, de grupos, se vocês querem fazer um trabalho bonito para as pessoas, para Deus, para a igreja, sejam humildes. Sejam humildes, busquem ser pequenos, busquem ser esforçados na sua simplicidade, na sua condição. Não medíocres. Eu não estou falando para ninguém ser medíocre. A mediocridade é até pecado.